Olá, olá, sejam todos bem-vindos. A minha conexão estava um pouquinho ruim, então eu vou retornar, certo? Bom, vou me apresentar novamente. Eu sou Josivalda Marinho, né? Mais conhecida como Josi Marinho. Quem for entrando vai dizendo se está me ouvindo bem, tá? Se vocês puderem me dar um retorno, se estão me ouvindo bem, eu agradeço. Eu sou licenciada em Educação Física, né? Sou pedagoga. E as minhas especializações é em neuropsicopedagogia, educação física escolar e educação parental, tá? Então, eu fiz tanto o curso de educadora parental, o curso livre, quanto a pós-graduação. Então, é uma especialização mesmo, tá? Então, eu escolhi tudo isso, né? Todo esse caminho. Obrigada, Alcione. Então, assim, gente... Eu escolhi o caminho, né, para trabalhar com crianças, esse lado emocional, da brincadeira, por esse meio da ciência, mas eu sempre era muito curiosa para saber o que acontecia antes, né? Então, por isso que eu fui aí por esse caminho da educação parental e também os outros cursos, né, que eu fiz, todos na área de desenvolvimento infantil. Então, bom, como eu estava falando no vídeo anterior, tá? A minha conexão não estava muito boa, então eu precisei retornar, tá? Eu estava falando, gente, que a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela não impõe que a gente coloque as crianças, tá, na escola com alguma determinada idade, com 5, 6, 7 anos, 2 anos, 1 ano, não. O que é que ela sugere? Que as crianças, a partir de 3 anos, elas já vão para a escola, né? Elas precisam ir. Por quê? Para trabalhar o cognitivo, para trabalhar principalmente o social, tá? Porque crianças muito pequenas, elas... só no convívio dos pais, né? Que o primeiro meio social da criança pequena é a família, tá? Então, quando ela vai para a escola, ela vai conviver com outras crianças, por mais que ela tenha irmãos em casa, por mais que ela tenha primos, na escola ela vai encontrar colegas, né? De classe, com a mesma idade, vai poder esperar a vez, aprender a estar lá na fila da água, aprender a ceder, né? Então, tudo isso, o meio social é que ensina para a criança também a trabalhar a questão psicológica, certo? Já o Ministério da Educação, ele fala sobre a idade dos 4 anos. Então, a partir dos 4 anos, a criança, né, pelo Ministério da Educação, tá? Ela precisa, é uma idade limite, ali é uma idade limite para que a criança precise estar matriculada, certo? Então, é uma idade muito importante, tá? Entre 3 e 4 anos, para poder trabalhar essas questões sociais principalmente. E emocionais também, tá? Então, se você tem um filho pequeno, a partir de 4 anos e não está matriculado em alguma rede de ensino, isso pode gerar até uma denúncia, né? No Conselho Tutelar. As crianças precisam realmente estar matriculadas, a idade limite são 4 anos, tá? Pelo Ministério da Educação. Então, olha aqui, eu trouxe muitas coisas, né? Eu deixei aqui tudo anotadinho para não esquecer de nada, porque... eu considero todas as lives muito importantes, mas esse aqui é um assunto que a gente não dá para fugir, tá? A gente está no início do ano, muitos pais, muitas mães com dificuldades, com pensamentos, e aí o que é que eu faço? Como é que eu faço? No meu caso mesmo, eu precisei fazer uma readaptação, o meu filho ainda está em processo, né, de readaptação escolar, por ele estar em outra instituição de ensino, mas eu vou contar tudo para vocês, tá bom? Então... gente, o primeiro passo, né? O primeiro passo é a gente entender como é a dinâmica da família. Por quê? Eu falei aqui sobre a idade de entre 3 e 4 anos, porque é a idade que a OMS, o Ministério da Educação, fala. Mas qual é a realidade do brasileiro? Os pais, por muitas vezes, eles não têm condições de ficar o dia inteiro com a criança em casa, até que ela chegue a essa idade. Então, o que é que os pais fazem? Procuram uma creche para deixar o seu filho, não é verdade? Então, gente, não há nada de ruim nisso, contanto que você tenha cuidado a escolher a instituição de ensino, tá? A creche, o local que você vai deixar seu filho, porque é o seu bem, é o seu filho. Ninguém faz isso porque quer. Ah, vou jogar meu filho na creche porque eu quero me livrar. Não, gente, as crianças, elas vão, porque os pais precisam trabalhar. Os pais, eles precisam... deixar os filhos em segurança para que eles trabalhem em paz e no fim do dia vão lá buscar o seu filho, a sua filha em segurança, né? Então aqui, quando é possível que a criança entre na escola entre 3 e 4 anos, o que é que os pais podem fazer?
conversar com a criança. Não é só ir lá na escola, eu escolhi tal escola, eu vou matricular meu filho e no dia eu vou levar e tchau. Não, não é assim que funciona, tá? Se você quer ser uma mãe extraordinária, porque eu sempre falo aqui sobre mães extraordinárias, porque não existem mães perfeitas, mas existem mães extraordinárias sim, que é aquela que se preocupa, que é aquela que toma as decisões e vai em frente. Não é isso? Ela é segura. Por mais que ela tenha um pé atrás, mas ela precisa ter segurança nas suas decisões, tá? Então, quando a gente pode colocar a criança com essa idade, o que a gente precisa avaliar? Instituição de ensino, visite quantas forem necessárias. Se você foi num local e você gostou do valor de mensalidade, mas você não se sentiu bem nesse ambiente, como é que você vai deixar seu filho nesse lugar? Se você escolhe um lugar que o valor é muito caro, mas aí você não simpatizou muito com a limpeza, a higiene da escola. Então, gente, é um assunto muito delicado que você precisa ter um olhar de alma, entendeu? Não é só um olhar como o financeiro, o bolso, porque meu marido ele fala muito sobre isso, que sobre escola a gente não pode discutir preço, né? A gente trabalha muito, rala muito e quando tem um filho a gente quer dar o melhor. Então, quando a gente vai escolher, a gente precisa ter esse cuidado e o preço a ser pago nunca é o valor. É muito diferente preço e valor, tá certo? Então, quando não é possível conversar com essa criança, o que a gente faz? A gente vai usar o imaginário dessa criança para que a gente faça com que ela visualize o que ela vai ter lá na frente. Então, o lúdico, a nosso favor, gente. Olha, vai chegar um novo momento na sua vida, tá, filho, filha? Você vai agora aprender muitas coisas com outras pessoas, você vai ter uma professora, você pode chamar de tia, claro, existem professoras que não se incomodam, né, ser chamada de tia, principalmente na educação infantil. Eu também sou formada em pedagogia e eu, mesmo quando dava aulas de projeto de vida ou de educação física, eu amava quando me chamavam de tia, eu nunca tive problema com isso, tá? Então, você vai ter uma professora, vai ter uma tia, tá? Que qualquer coisa você pode conversar com ela, lá você vai aprender muitas coisas, você vai brincar, você vai pintar, você vai recortar. E os pais precisam entender, a criança vai para a escola só para arriscar e eu gasto meu dinheiro. Não, não é assim. A criança aprende muitas coisas em recortar um papel, em amassar um papel, ao rasgar um papel, ao pintar, ao estar com outras crianças, a conhecer outros adultos, a estar na filinha da água para esperar a sua vez. Tudo isso influencia naquele ser humano pequenininho que você está criando. Naquele ser humano incrível que foi gerado no ventre da mamãe. Certo? Então, conversar com a criança, né, contando histórias, o que ela vai aprender, do que vai acontecer, é de extrema importância. Tá? Então, use o lúdico para o seu favor, tá? Que é muito importante. Então, essa visita à escola, ela pode ser com você, tá? O pai, a mãe, o cuidador principal, né? Às vezes a criança ela é criada pela avó, mas eu sempre me direciono aqui, né? Nas lives com as mamães, tá certo? Então, olha só, quando os pais vão visitar a escola, é muito importante, como eu falei anteriormente, você perceber como você se sente. Porque se você não se sente bem, como é que você vai deixar seu filho lá? Tá? E existem alguns quesitos que você também precisa avaliar quando você vai escolher uma instituição de ensino. Então, você precisa ir lá só, ou com seu marido, ou com a sua esposa, tá? Mas a segunda visita, se você se sentiu bem, leve seu filho lá. Porque crianças, elas são muito sensíveis, elas percebem coisas que a gente não percebe. O adulto, ele é muito assim, racional, a gente é muito racional, né? Ai, preço, ai, segurança, né? Que são fatores de extrema importância. Claro, a gente está deixando nosso bem maior na escola. Mas, o que a gente precisa avaliar? Preste atenção e observar como a criança se sente naquele ambiente, tá? E foi assim que eu fiz com o meu filho. E a gente pergunta tudo, gente, nenhuma pergunta é tola. Aqueles profissionais que estão lá, eles estudaram para estar lá, tá? Se a pessoa... Não julgue. Todas as pessoas que estão lá trabalhando, seja a tia que limpa, a tia que dá aula, a pessoa que é auxiliar, todas elas estão capacitadas para estar naquele local.
Então você precisa, se você sentiu confiança e viu seu filho se sentir bem, observa tudo, todas as perguntas, nenhuma pergunta é tola, certo? Porque se você vai assinar um contrato de vida, né? Você está deixando uma vida lá naquele local. Então, a criança, ela precisa se sentir bem, tá certo? E se possível, né? Se você tiver como, conversar com a professora, conversar com a pedagoga, a psicopedagoga, né? Eu tive o privilégio de conversar com a diretora da escola. Foi ótimo, porque eu pude, né, expressar o que eu sentia, eu pude falar, eu quis até não falar algumas coisas, certo? Mas eu vou explicar a vocês o porquê disso, tá? Mas aqui foco no que é importante para a gente perceber na instituição antes de você deixar seu filho, tá certo? Então abra o seu coração e perceba também como aquela pessoa que está te recebendo, o que ela vai falar para você? Você vai observar, por exemplo, eu conversei com a diretora da escola que o meu filho está matriculado hoje e eu me senti acolhida. Então, se eu me sentir acolhida, claro que o meu filho vai se sentir acolhido. Talvez ele não se sinta depois, ele é uma criança pequena, ele vai entender, mas é importante saber como a mãe se sente, né? Principalmente eu, que não tive experiências muito boas, tá? Então, esse primeiro momento foi muito importante para que eu também sentisse segurança. E como vocês sabem, né, o emocional, existe uma simbiose muito forte entre nós e os nossos filhos. Na nossa gestação, isso acontece. E o nosso emocional, ele é como um Wi-Fi, né, com o nosso filho. Ele percebe muitas vezes quando a gente não está bem. Então, a gente passar essa segurança de quando estamos seguros é muito legal, é muito importante e é de extrema necessidade, certo? Então, se você, por exemplo, escolheu a instituição, seu filho está bonitinho, escolheu aquele local, e aí, meu amor? Porque eu fiz assim com meu filho, ele gostou e tudo. O que você vai avaliar? O horário. Gente, se você escolher o horário da manhã para o seu filho, nas férias já vai acostumando, antes de começar as aulas, a acordar ele um pouquinho mais cedo. Por quê? Não vai ficar sacrificado para você acordar essa criança de manhã. O meu filho, por exemplo, ele vai dormir 9 horas da noite, né? 21 horas, e acordava 9 horas do dia seguinte. Então, o que é que eu comecei a fazer? Meia hora antes, mamãe, vamos acordar, bom dia, meu amor. Para não acordar aquela criança no susto, na pressa, ou no dia da semana, né, que vai iniciar as aulas, você dá um chacoalhão na criança e a criança, né, não ficar chateada, vai acabar tomando raiva da escola. Vai acabar tomando raiva de você e de acordar cedo. Não é isso que a gente quer. O nome adaptação é aos poucos, certo? Então a gente precisa ter esse respeito, esse olhar e esse cuidado na hora de fazer essa rotina com a criança para que ela já vá se adaptando com os horários. Se escolher o horário da tarde, já dá o almoço para essa criança um pouquinho mais cedo, já organiza o lanche dessa criança, tá? Porque aí à tarde ela não vai estar cansada, ela não vai chegar atrasada porque pegou um almoço mais tarde e foi aquela loucura toda. Se você tem uma vida corrida, 1000 perdões, mas você vai precisar parar para fazer isso. E se você escolhe uma instituição, voltando, você também precisa avaliar várias coisas, tá? Uma delas, que é muito importante, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Gente, desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bora lá. Gente, quando você também vai escolher uma instituição de ensino, observe tudo, pergunte tudo. Câmera, se tem câmera de segurança. Quem é que fica nesse portão? Eu não tenho preconceito se é um homem, se é uma mulher, mas a gente não, infelizmente, o padrão da pessoa que fica no portão, ela pode intimidar uma pessoa que chega para fazer uma coisa errada, não é? No mundo existem pessoas boas, existem pessoas ruins. Então, se você chega no portão da escola e tem uma mulher franzina, né, magrinha, o que você vai pensar? Aqui qualquer um vai entrar, aqui qualquer um vai entrar e vai fazer o que quer. E não é assim. Tá? Então, se vai colocar uma mulher, coloca uma mulher com um semblante sério, com um padrão de vestimenta séria, porque isso aí influencia muito também na segurança dos pais. Como é que os pais vão se sentir, não é? Algumas pessoas escolhem até deixar um homem no portão.
e eu não tenho nenhum preconceito com isso, que fique um homem, que fique uma mulher, mas que tenham responsabilidade nessa questão da segurança, né? Câmeras de segurança. Se a criança vai ficar em tempo integral, é preciso avaliar também o local que a criança vai dormir, tá? Então faz visita, conversa com a pessoa que está te apresentando a escola, o local, se ele é limpo, se é organizado, tá certo? Você precisa observar todas essas coisas, certo? Então, aqui, uma coisa muito importante que a gente precisa perguntar quando a gente vai escolher um local, faça essa pergunta e deixa a pessoa simplesmente responder. Como é feita a adaptação aqui na escola? Aí você vai ver o que é que a pessoa vai dizer. Por quê? Porque desconfie se o profissional que está te apresentando a escola está te prometendo coisas demais, certo? Desconfie. Desconfie também se deixa... gente... E se meu filho chorar? Porque muitas crianças choram, é normal. Então, deixa chorando. Gente corre, mas corre léguas. Corre para o calcanhar bater no bumbum. É carreira. Sai desse lugar. Vai embora. Porque uma criança que chora e você dá as costas, você não tem noção do impacto negativo que você está deixando para essa criança. Chora uns dias, depois não chora mais. Por quê? Porque a criança aprende que ela não pode contar com você. Ela ali se consola, né? Se distrai com alguns brinquedos. A professora, né? A pedagoga vai lá, brinca com a criança, distrai. Eles têm um mecanismo, uma forma de trabalho, não é verdade? Só que a criança ela não vai mais contar com você. Ela simplesmente vai dizer, meu choro não vai adiantar, então eu vou me virar, eu vou engolir meu choro. E os traumas são inimagináveis e por muitas vezes carregados para o resto da vida, só por causa dessa adaptação escolar mal sucedida. Certo que para você, né, para algumas pessoas, é muito simples deixar a criança chorando, dar as costas e ir embora. Alguns pais, eles nem conseguem ficar na escola. Mas o que é importante é a gente observar? O que o profissional da escola vai te dizer? Se você pode ficar um pouquinho, né? Se você pode ficar um pouquinho, se você pode ir buscar essa criança mais cedo, se a criança chorar muito, se você pode ir buscar essa criança. Então, é uma forma de trabalho. Você vai observar se a forma de trabalho dessa escola, ela se adapta com o seu pensamento. Existem pais que deixam a criança lá às pressas e precisam sair correndo para o trabalho. Gente, eu sinto muito, mas não é legal. Tenta conversar no seu trabalho se for possível. Eu sei que alguns trabalhos, né, são muito exigentes, os pais não conseguem fazer isso. Mas isso é passar segurança para a criança. Como é que você vai passar segurança para a criança se você está deixando ela lá, ela vai se sentir abandonada? Então aí é um implante certo de uma ferida de abandono. E não é isso que a gente quer. A gente não quer implantar uma ferida de abandono na criança. A gente quer deixar ela com segurança. Então, continuando. Eu já falei da segurança aqui, falei para você... Eu acabei de falar sobre transmitir segurança. Gente, quando a gente fala em transmitir segurança, seja quando você vai falar sobre a escola, olha, meu amor, você vai estudar, você vai para uma escola. O que vai ter lá? Vai ter coleguinhas, vão ter brinquedos, você vai conhecer a sua professora, você vai conhecer a sua tia nova. Então, vai ser muito legal. A mamãe vai levar você, a mamãe vai dar um tempinho lá com você e depois a mamãe vai te buscar, tá certo? Não se preocupe, que lá é um local seguro que a mamãe está deixando você para aprender, tá certo? Para que a criança não sinta, como eu falei anteriormente, abandono, tá? E você também pode convidar a criança para arrumar a bolsa junto com você. Meu amor, isso aqui é a bolsa da escola, então deixa a criança participar, certo? Comprou a bolsa? Não importa. Aqui eu não quero focar como é a dinâmica da família, como é a família, se a família leva para comprar a bolsa, se a família não leva, se é a mãe que escolhe, não. Mas convida a criança para arrumar. O que precisa levar? Precisa levar escova de dente? Precisa levar uma sandalinha à parte? O que precisa levar? Então chama essa criança, vamos arrumar com a mamãe. E vai ser uma confusão, né? Porque meu filho escolheu um kit de escova com creme dental que todo dia ele brinca, ele abre e tem que ter paciência, né? Que o meu é espoleta. Então vamos lá, arruma essa bolsa junto com a criança. E no primeiro dia ele é muito especial.
Gente, o primeiro dia de aula é muito especial. Por quê? Porque tá todo mundo eufórico, né? Eu mesmo nem dormi direito, tá? Eu que sou a mãe, nem dormi direito. Mas aí no meu caso é porque eu tive algumas experiências, né? Do ano passado, que eu vou contar pra vocês, que eu fiquei muito triste, então isso me causou uma certa ansiedade. E eu tava com receio de transmitir isso para o meu filho. Então tudo que eu falava era com muita segurança, tentando falar com muita calma com ele, porque no caso dele foi uma readaptação. Então, você no primeiro dia de aula, vai com a criança, segura na mãozinha, eu confio em você, você é corajoso, você é capaz, você vai fazer muitas coisas grandiosas, aqui é o primeiro passo. Se a criança já fala o que ela quer ser quando crescer, você já pega esse embalo. Ah, você quer ser astronauta? Para ser astronauta tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que aprender a ler. Como é que você vai aprender a fazer as coisas lá de astronauta? Como é que você vai saber vestir a roupa, né, de astronauta? Tem que saber por qual começa. Se tiver um manual de instrução, como é que você vai ler? Então, usar todo esse lúdico é muito legal, tá? E assim, observe também se a escola permite que você busque a criança mais cedo, tá certo? Isso é muito importante, porque a criança, ela não tem noção de tempo. Mas se você demora, ela sente, tá? E conversar sempre com a professora, gente. Observa se a professora ela dá um espaço para que você converse. Claro que você não vai chegar para trazer a criança e você vai estar lá, pelelê, porque um dia não, a gente não vai lá passar horas conversando com a professora que ela tem o que fazer, né? Todo mundo tem o que fazer. Mas sempre foi hoje, foi bem, se ela vem trazer ele, né? Se é auxiliar que vem trazer ele, se é um profissional que vem trazer ele. E aí, tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo. A agenda escolar, sempre observa se tem... Observar a agenda escolar diariamente é muito importante, porque é ali que vem as informações do que foi no dia, se a professora mandou um recado para a mamãe, se a mamãe precisa ir na escola. Então, sempre observar a agenda. A agenda é um meio de comunicação que ele vai e vem todos os dias na bolsa da criança. Então, é ali que você pode também deixar um recadinho. Professora, estou observando tal coisa, né? Porque aí você nem toma o tempo da professora, que ela tem muitas coisas para fazer, né? Tem as crianças lá que precisam dela. E você também vai poder ler o que ela tem para te falar, tá certo? É uma forma bem legal de não atrapalhar, tá bom? Então aqui, gente, eu também preciso conversar com vocês que a criança, ela pode chorar, né? Voltando à questão do choro, ela pode chorar. E a gente fica assim se perguntando, dá vontade de levar para casa, né? Não dá vontade de levar para casa? Meu amor, mamãe tá aqui. Eu levei o meu chorou esse ano. O primeiro dia foi tudo bem, nem chorou, tá? Quando eu escolhi a instituição de ensino, eu escolhi por tudo que eu falei aqui com vocês agora. Foi tudo que eu fiz esse ano para que meu filho fosse para a instituição de ensino que ele está hoje. Hoje ele está na Criarte, é uma escola que fica localizada na Jatiuca, e lá é um ambiente que quando eu fui lá ver, eu disse, a primeira coisa que eu disse, eu posso estudar aqui também? Eu queria me matricular lá também. Por quê? Porque foi um lugar que eu senti paz, e depois levando o meu filho, ele sentiu paz, ele se sentiu bem. Então, aí foi uma confiança tanto minha, quanto dele, quanto do meu marido, porque fomos nós três. Primeiro foi eu e meu marido, e depois somos nós três, eu, meu marido e meu filho. Então é muito legal quando isso acontece. E principalmente depois de situações ruins que aconteceram, né? Então o meu filho precisou de uma readaptação, e é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Gente, no ano de 2023, eu matriculei meu filho numa escola onde ele passou apenas 15 dias. Só 15 dias. Sabe por quê? Porque quando eu matriculei meu filho, observei tudo isso, só que eu não levei meu filho para conhecer a escola. Foi um erro meu, tá? Porque eu disse, eu sou adulta, então eu sei o que é melhor para ele. E não levei meu filho lá. Vi tudo limpinho, tudo organizado, levei. Gente, e assim, o meu filho, ele, durante a semana, ele não chorou, foi tudo certinho. A bolsa dele vinha organizada, tudo certinho, tudo lindo. Só que o que é que eu comecei a observar? Que quando eu levava meu filho, estava ligado um projetor com desenho. Aí eu disse, deve ser para recepcionar as crianças, né? Aí quando eu ia buscar meu filho, ele também estava tendo desenho. Aí isso se estendeu pelos quase 15 dias. Então eu disse, caramba. Aí eu disse,
e aí, tia, quando é que vai começar as aulas? Aí disse, não, na próxima semana, já vai começar as brincadeiras, as coisas. E outras crianças iam entrando e sendo informadas dentro da sala. Não tinha aquela recepção no pátio, né? Porque crianças pequenas já entrar emburacar dentro da sala, não tinha uma musiquinha, não deixava as crianças à vontade para poder entrar na sala. Então foram coisas que eu, como professora, também fui observando e não fui gostando. Até que, não foi nem 15 dias completos, até que um dia eu fui buscar meu filho e ele estava com as 2 bochechas arranhadas. Nisso, na sala de aula, tinha uma professora, tinha um auxiliar e tinha 2 pessoas contratadas para auxiliar as crianças que choravam muito, tá? Para poder dar um colo, para poder dar um apoio. Então, ninguém viu quem foi que arranhou as bochechas do meu filho. Ficaram marcas horríveis, onde ele ficou quase uma semana para sarar essas feridas, fora o meu filho que ficou assustado e disse que nunca mais ia querer ir para a escola. Imagine eu lidar com isso. Então, quando eu vi as bochechas arranhadas, né, no mesmo dia, a professora saiu e eu perguntei o que tinha acontecido. Ela disse, não, eu não sei de nada. Então, ela se abaixou e viu que realmente estava ferido e disse, olha, eu não sei o que aconteceu. Eu disse, mas ninguém viu, de repente auxiliar? Eu vou procurar saber. Eu desconfio que seja fulano. Então, ela disse que desconfiava que fosse uma criança, né, da mesma turminha. Aí eu disse, tá, mas como é que a gente faz? O que você pode fazer para que isso não aconteça mais? Porque ele tá bastante machucado, estava inchada a bochecha do meu filho, de tão machucado que estava. Parecia mesmo que a criança tinha pego na bochecha e apertado com muita força, né? E com unhas grandes. Aí ela disse, eu vou conversar com os pais da criança. Gente, eu fiquei chocada. Porque 4 pessoas numa sala de aula, você vê uma criança machucar a outra, você precisa intervir. Licença, meu amor, olha, isso aqui machuca, não pode. O adulto precisa intervir, um profissional precisa intervir. E ela me deu várias respostas, sabe? Foi bem arrogante. Então, depois disso, eu procurei, né, a diretoria da escola, onde me acolheram muito bem, eu me senti muito bem, conversaram comigo e disseram que iam tomar as providências cabíveis. Mas o meu filho nessa escola nunca mais pisou. Eu tirei meu filho de lá. Sabe por quê? Não pela instituição, não pela diretora, não pelo ambiente, mas pela profissional. A profissional fez com que eu tirasse meu filho da escola. Porque o meu filho ele não estava lá fazendo nada. Ele estava indo lá para lá assistir desenho, tá? E outra coisa, um incômodo muito grande, porque eu pedia para ficar um pouquinho. Eu não podia ficar um pouquinho. Eu não podia... eles diziam, né, que poderia ir buscar mais cedo, mas o incentivo era deixar a criança no portão e, se puder, já ir embora, tá? Então eu fiquei olhando assim, eu disse, gente, como assim? Que escola é essa do século passado? Então eu fui percebendo que não era uma postura da diretoria, era uma postura da própria professora. A minha presença incomodava. Por que a minha presença incomoda? Eu acho que quando a presença de uma mãe incomoda, é porque tem algo de errado, né? É verdade? Então eu tirei meu filho, esperei as feridas sararem, eu expliquei para o meu filho que a criança não fez por mal, tá? E quando eu pedi, né, a instituição para ver das câmeras como foi que aconteceu. As 4 pessoas realmente não viram. Gente, como é que tem 4 pessoas dentro de uma sala e ninguém viu o que foi que aconteceu? Quem foi que machucou as bochechinhas do meu filho? Porque uma criança bate na outra, empurra, brincando, empurra, né? Eles não têm maldade. Mas, se o adulto vê que uma criança está batendo na outra, ele precisa intervir. Ele vai ver. Como é que não viu? Pode não ter visto o início, mas pegou o fim. Pode não ter visto assim, a situação no todo. Mas o alerta sempre está aqui, ó. E a profissional simplesmente, a professora agiu com desdém e me tratou dessa forma, de forma extremamente arrogante. Então, eu não quis saber, tirei meu filho na hora. Então, a gente procurou uma outra escola, uma escola super cara, a gente deixava os rins nessa escola. Aí, a menina, pense, viu? Prometeu céus e terras. Prometeu que a escola ia expandir, que a escola era pioneira na questão bilíngue. Menina, você precisava ver o lereado que a diretora dessa escola falava. E eu observando... E parece que eu tenho um radar para gente mentirosa. Eu fiquei observando e não estava acreditando na metade. Só que eu estava tão ferida, eu estava tão magoada,
eu estava tão sentida o meu filho ter passado por aquela situação e eu precisava trabalhar, o pai precisava trabalhar, a gente não tinha com quem deixar nosso filho. Então ele foi para essa outra escola, porque a gente avaliou o quê? A alimentação, porque daí ele precisou ficar os 2 horários. Então, imagine para o meu filho ter passado por isso, ainda ter que ir para outra escola para ficar os 2 horários. A gente viu que o local que ele ia precisar tirar o cochilo dele era um local limpo, tá? Então a gente foi avaliando tudo, como tratavam as crianças e tal. Não se importavam se eu precisasse ficar, mas eu não podia, porque eu tinha que cumprir o meu horário no meu trabalho, tá? Eu tentava ir mais cedo. E o que começou a acontecer com meu filho? Ele começou a adoecer. Começou a ficar gripado, começou a ficar congestionado. E o que eu pensei? Ah, pegou um vírus com coleguinha. Porque criança adoece muito. Aí no grupo das mães, né? Ah, fulana adoeceu, não vai hoje. A fulaninha adoeceu, ela pegou isso, não vai, tá com piolho, tá com mão, pé, boca. Aí meu filho pegou mão, pé, boca, meu filho começou a ficar muito gripado. E quando foi feito o teste, gente, foram mais de 12 entradas em 3 meses. Mais de 12 entradas na emergência em menos de 3 meses. Não foi nem 3 meses completo. Por quê? Congestionado, nariz entupido, garganta. Gente, era uma secreção que não acabava mais. E quando eu levei para um médico especialista, o que ele disse? Que a taxa, a porcentagem que o meu filho tinha de alergia era a poeira doméstica e nada justificava aquelas febres altas que ele estava tendo. Como é que meu filho tem uma porcentagem baixa, a poeira doméstica, e o meu filho estava tendo febre de quase 40 graus? Então eu comecei a suspeitar do emocional, porque se eu não estava bem, o meu filho também não estava bem. Eu chorava, eu deixava meu filho chorando trabalhar, porque eu precisava trabalhar. Até que chegou um momento, gente, que ficou insustentável. Porque no início, né, eles mandavam foto. Eu não ligo para isso não, tá? Mas quando a mãe recebe é lindo. Ai, meu Deus, foto do meu filho. Recebi a foto do filho, olha, ele tá bem. Então aconteceu, chegou um dia que meu filho chegou com a boca machucada em casa e ninguém explicou direito como é que foi. Depois ele chegou com arranhão no braço, ninguém explicou como é que foi. E eu comecei a observar que nunca me explicavam como é que foi. Só que o início, né, disseram que a escola era isso, era aquilo, a escola só faltava voar, só faltava flutuar. Para quem está chegando agora, eu estou contando como foi a situação que meu filho passou ano passado na segunda escola, tá? Então, o que eu fiz? O que só passava na minha cabeça, eu, em ascensão profissional, exercendo a profissão que eu mais amo, que é como professora, tá? E eu disse, poxa, eu vou ter que abandonar o meu trabalho para cuidar só do meu filho. Foi quando apareceu uma oportunidade de trabalho para o meu marido. Apareceu a oportunidade de trabalho para o meu marido para a gente morar em Minas Gerais. E eu coloquei nas mãos de Deus. Eu disse, Deus, é a oportunidade que eu tenho para viajar para um lugar novo, levar meu filho e passar o dia cuidando dele. Porque se aqui eu não tinha com quem deixar meu filho, né? A minha mãe já é idosa, de vez em quando ela me dá um suporte, mas eu não tenho como deixar 24 horas o meu filho com a minha mãe. Não tem como, tá? Então eu disse, vou para lá, para um estado diferente e vou ficar cuidando do meu filho. Só que foi quando meu marido não decidiu mais ir, porque questão de contrato, questão de coisas que eu não entendo. Ele falou, olha, a situação nossa lá vai ser essa. Eu disse, olha, para mim não é bom. E ele disse, para mim também não. Então a gente não decidiu ir mais. Então o que eu fiz? No meio dessa decisão toda e desses adoecimentos, eu deixei o meu trabalho. Eu pedi para sair. E eu digo para vocês que essa viagem foi cancelada, a decisão de mudar de estado foi cancelada, mas foi a melhor decisão que eu pude ter na minha vida. Sabe por quê? Porque o meu marido segurou as pontas, né? Eu deixei de ter alguns luxos, porque outros, o meu marido faz questão de me agradar, chega com presente, chega com livro, não me deixa faltar nada. Mas eu gostava de ter o meu dinheiro, comprar o que eu queria, né? E eu disse, agora, nada disso é importante, é a saúde do meu filho. E se eu disser para vocês que depois que eu abandonei tudo e foquei só no meu filho nunca mais ficou doente. Gente, isso é muito incrível. Eu fico emocionada falando nisso, porque a gente precisa olhar para os nossos filhos, a gente precisa olhar com carinho, olhar como mãe, respirar e olhar para o nosso filho, tá? Os nossos filhos, eles precisam
de atenção, de amor, de acolhimento. Eles precisam de limite também. A hora do não, a hora do sim, a hora do certo. Isso não é certo, filho. Vá por esse caminho. E a gente entende o tanto que Deus nos ama quando a gente vira mãe. Porque não é brincadeira. Quando Deus dá não pra gente. Quando Jesus fala pra gente, não é por aqui, é por aqui. Por quê? A gente entende quando é mãe. Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Só que, infelizmente, no mundo existem pessoas boas, pessoas ruins, profissionais bons, profissionais ruins. Então eu trouxe meu filho para casa e passei o resto do ano com ele. E foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Gente, se vocês têm um filho matriculado em algum lugar que vocês não estão sentindo felicidade, você vê que sua criança está triste, sua criança está adoecendo. Observe se essa doença é da mente. Observe se essa criança está precisando de você. Foca no tempo de qualidade quando você está com essa criança. Esquece o celular, esquece o mundo. Esse filho vai crescer. São apenas 12 anos para ser criança. E o resto da vida é para ser adulto. Não esqueçam disso. E no caso de precisar mudar de escola, eu não uso mais o nome escola. Aqui a gente usa o nome da escola. Meu amor, amanhã é dia de para criar-te. Se a escola, o nome da escola é Pedacinho do Céu, Bambu Luar, como é o nome da escola? Né? Aqui tem um monte de nome de escola, não sei de que estado aí você está me assistindo. Usa o nome da escola. Caso a criança tenha passado por experiências dessa forma que eu estou falando para vocês, tá? Não usa o nome escola, porque o nome escola causou aversão no meu filho. Ele ficou traumatizado. Ele não quer ir mais, ele acha que toda escola é igual. E por ele saber que eu sou professora, por muitas vezes ele diz, mamãe, eu queria tanto que você fosse minha professora. Repara, só tem 3 anos. E ele fala mais do que eu, viu? Quem conhece sabe. Eu disse, meu amor, mas a sua escola já tem uma professora. Ela é legal com você? É. Então, lá já tem. A mamãe pode ser sua professora aqui em casa, tá? Qual filho que não gostaria de ter a mãe lá pertinho, não é isso? Então, saibam que a criança, ela sempre vai preferir estar com você. Crianças que choram, eu sinto sua falta. Ele diz que sente saudade de mim de manhã, quando ele está na escola. Mas eu digo, meu amor, a gente vai se ver de novo. E a mamãe dá um tempinho lá fora. E quando a mamãe sabe que você está bem, é a hora que a mamãe vai embora, tá? Então, já falei disso. Bom, então caso a gente vai precisar fazer uma readaptação da escola, a gente precisa ter um cuidado maior. Que eu realmente fiquei pisando em ovos, viu? Eu fiquei receosa, não vou mentir. Eu me senti bem na nova instituição, entrei lá, meu filho também se sentiu bem. Passei, inclusive, essa semana, né, na sala da diretoria para agradecer e sempre conversando também com o meu filho. É isso? Então, eu me refiro ao local com o nome do local, tá? Porque o nome escola, como eu disse, possa ser que faça com que a criança associe tudo de ruim que ela passou para um novo local. E não é isso que a gente quer, tá? Eu também não forço, certo? Para vocês terem ideia, gente, essa semana meu filho, ele chegou um pouquinho murchinho, disse que um coleguinha mexeu com ele e ele teve febre. Então, já tem uns dias que ele tá com a tosse seca, né? Que ele tem rinite, tá? E tem alergia, né? Como eu já falei aqui pra vocês. Então, eu comecei a observar se essa tosse era emocional, porque eu tenho essa tosse. Quando eu tô muito nervosa, eu já começo logo a tossir, tosse seca. Se é o tempo, porque o tempo aqui, quem mora em Maceió sabe que tá insuportável, né? Deus tenha misericórdia de nós, porque o tempo tá muito quente. Então, isso realmente já influencia logo na respiração dele. Então ele começou a ter uma febre, eu disse, eu vou deixar ele em casa e vou observar. Então ele disse que, olha, a primeira situação que aconteceu, ele já disse assim, eu não quero ir mais para a escola. Eu disse, mas por que você não quer ir para a escola? Ah, o coleguinha mexeu comigo. Aí eu comecei a suspeitar que a febre poderia ser um todo, né? Ele falou que um coleguinha mexeu com ele. Aí ele disse que a tia conversou com o coleguinha para não mexer mais com ele. Ele contou tudo isso, viu? Ele contou, aí com essa tosse veio a febre. E aquela febre que antecede a febre, né? 37, fica ali. 37,2, aí deu 37,7 e teve o ápice da febre, foi 38 ponto alguma coisa.
E na madrugada ele ficou conversando comigo, mamãe, eu não quero mais ir para a escola. Eu digo, mas você não vai mais para a escola, você vai para, e falei o nome do local. Aí ele ficou pensando, eu disse, lá é bom, meu amor, esse tipo de coisa vai acontecer. E se algum coleguinha mexer com você, você vai contar pra tia. A tia conversou com eles, conversou, então, meu amor, é assim. É um tempinho lá de manhã e um tempinho com a mamãe em casa. E assim a gente vai aprendendo. Você quer aprender a ler livros? Sim. Quem você acha inteligente na nossa família? O vovô. Então, o vovô para ser inteligente, o vovô para ter a profissão que tem, o vovô foi para aprender. E não sempre tentando, me policiando para não usar o nome escola, porque meu filho já está condicionado que escola é um local ruim. Que escola é um lugar que ninguém vai proteger ele. Para vocês terem ideia, ele pediu para eu estudar também na escola. Só porque eu falei brincando e ele ouviu. Ah, eu posso estudar aqui também. Ele, mamãe, vamos estudar comigo, vamos estudar na mesma sala. Ele não tem entendimento, mas foi o que ele pediu, tá? E essa readaptação é para todos. Porque se vocês tiveram uma experiência ruim com a escola e precisaram mudar, eu também tive como mãe. Porque nenhuma mãe quer ver o filho sofrer. Qual a mãe quer ver o filho sofrer? Qual a mãe que quer deixar no local o dia inteiro para poder trabalhar? Eu garanto que nenhuma mãe, todas as mães querem ficar com seus filhos. Mas se você escolher um local para deixar seu filho, você precisa confiar. Confiar primeiramente em Deus, confiar na instituição, confiar na professora, confiar no que você escolheu para o seu filho. É a melhor coisa que você pode fazer. Tá certo, gente? Então, eu vou dar um tempinho aqui, tomar uma aguinha e quem quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, vocês fiquem à vontade, tá certo? Aí, quando foi hoje de manhã, ele disse, vamos para a escola? Eu não estou com febre, ó, não estou com febre. Aí eu disse, que bom, meu amor, que você não está com febre. Ah, você quer ir para Criarte? Que eu não uso, né? Aí ele disse, quero, vamos. Eu disse, olha, mamãe vai ver se você, mamãe vai observar você hoje o dia todo e se você ficar bem mesmo, amanhã a gente vai, tá certo? Que eu tenho certeza que você vai ficar bem, porque você é forte, você é corajoso, você é capaz e já deu tudo certo, tá bom? Então vamos só observar se você não vai ter mais febre, né? Que eu acho que não vai voltar mais não, essa febre feia, essa febre chata. Ele é essa febre chata. Pronto. E hoje ele passou o dia super bem e sempre conversando. Nossos filhos vão nos fazer pergunta 24 horas por dia, a mesma pergunta. Seja segura no que você fala para a criança, porque ela vai acreditar em você. Na outra live que eu fiz, eu falei uma coisa muito interessante, né? Que eu julgo interessante, que é que os nossos filhos, eles vão acreditar em tudo que a gente fala. Se você disser que meu marido não é brincando esses dias, disse, ah, sua mãe era uma sereia. Meu filho acreditou na hora. E como ela criou perna? Como é que ela era sereia? E ela tinha cauda? Como é que ela fez um monte de pergunta? Se você disser que seu filho é preguiçoso, se você disser que o filho é medroso, ele vai acreditar. Seu filho vai acreditar em tudo que você falar. Então, use esse poder que você tem como mãe para encorajar. Encoraje seu filho. Você é capaz, você é forte, você é inteligente, você consegue, tá certo? E não se preocupe, porque você está no local seguro. Mamãe depois vai te buscar. Já deu tudo certo. Então, assim, gente, como não surgiram perguntas, né? Não surgiram dúvidas. Olhei tudo aqui para ver se não ia esquecer de nada para falar com vocês. Eu estou muito feliz com a minha escolha. Estamos muito felizes e muito confiantes com a nossa escolha, né? Porque escolhemos um local que o meu filho ele pode ser criança. E outra coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. A nossa escolha foi assim, para 2024, ela foi batido o martelo, porque a gente... Eita, até meu telefone caiu aqui. Foi batido o martelo porque era um local especializado para crianças pequenas de 0, tá? A 6 anos. Então, lá é um local específico, especializado, com profissionais capacitados para crianças pequenas. Um local que pode se observar com mais cuidado. Ele, quando chegar lá, ele já vai para o pátio. A música está tocando, ele vai encontrar os outros coleguinhas, lá ele tem liberdade.
ele tem licença poética para ser criança. E isso a gente precisa observar. Criança precisa de infância. A gente não pode esquecer disso. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Agradeço muito a todo mundo que veio aqui, deu um aceno. E é isso. Vai ficar gravada, tá certo? Vai ficar no meu feed. E quem perdeu, pode ir lá para assistir, tá bom? Então, um beijo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E boa sorte na escolha de vocês. Tá certo? Um beijo!